Caiu aqui o cartão. Ferrujado. Que bom a gente estar junto, né? E poder estar com vocês. Graças a Deus, né? Chegou a terça da resenha teológica. Eu fico aguardando esse tempo. Pega a palavra do Senhor. Eu estava ali meditando e pensando nesse tempo, né, enquanto nós adorávamos. Abre lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Antes da gente entrar no estudo, eu quero só fazer menção desse texto e dizer algo que a gente tem entendido em Deus a respeito desse tempo que a gente está vivendo. Bom, nós estamos, né? Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, que bom você nos permitir estar junto, né? Que Deus abençoe você, que você também seja profundamente abençoado nessa noite, em nome de Jesus. E se você puder, compartilha depois esse culto com alguém, para que ele também seja abençoado. Amém? Então, gente, eu estava, enquanto nós adorávamos, esse texto de Atos dos Apóstolos 2, veio ao meu coração. E a gente tem estado, né, como igreja, nós estamos entendendo algumas situações nas quais Deus está nos colocando, né, nos levando de verdade. E nós iniciamos essa semana, né, o nosso tempo de consagração de jejum. Então, não sei se todos vocês estão fazendo jejum, mas nós iniciamos, né, esse período de jejum da casa. E o discernimento que a gente tem é que Deus, de fato, Ele quer nos levar a um lugar de uma profundidade. Deus quer nos tirar do lugar de superficialidade e nos levar a um lugar de profundidade. A profundidade significa conhecer Ele, revelar Ele, ter uma vida de paz, de abundância, de prosperidade. Então, Deus, nos períodos da história, Ele sempre acorda o povo, Ele dá um sacode no povo, Ele sinaliza para o povo. Ele faz algumas ações, né, que a gente possa se colocar em movimento, né? Você vê, por exemplo, quando Deus ele se apresenta, né, para Abraão, Ele fala: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele fala assim, né, para que a gente pudesse multiplicar. Jesus, Ele fala: ide por todo mundo, né, pregar o evangelho, fazer discípulos. Você vê que sempre Deus está empurrando a gente. Em tempos e fora de tempos, a gente faz um estudo da história da igreja, a gente percebe que a igreja ela entra em alguns lugares, né? Por exemplo, na Idade Média, nós temos a Idade das Trevas, que a igreja ela se perdeu num curso da história. E ali então Deus vem e traz a reforma, né? Aquilo que nós conhecemos como a reforma protestante. Ela traz um novo significado da fé, daquilo que a gente chama da eclesiologia, a forma de ser igreja, a forma que a gente se relaciona. E ele vai impulsionando. E ultimamente, o século que a gente está vivendo é um século de muita inconstância, né? Eu defino esse século como o século da superficialidade das coisas. Hoje nós temos muitas informações, mas não entendemos nada. Eu falo um assunto aqui, você rapidinho, você vai ir no seu smartphone, já pega o assunto, você tem um assunto na palma da sua mão, você consegue até dialogar comigo aqui agora, né? Se eu falar, por exemplo, sobre soteriologia, doutrina da salvação, você fala assim, sei lá o que é isso, você clica aí agora, soteriologia, já traz uma definição, de repente você levanta a mão e fala assim, pastor, soteriologia é isso, tal, ok, você tem uma informação correta, mas talvez a gente não tenha o entendimento correto. Então isso é a marca de uma geração da superficialidade. A gente sabe de tudo muito pouco e a gente não aprofunda em quase nada. Então, pensando nessa questão sobre Deus nos levando para um lugar de profundidade, e a gente começando a trabalhar agora o jejum, a ênfase no jejum, a ênfase na oração, eu queria destacar algo que a igreja de Atos dos Apóstolos ela tinha. Era comum essa igreja. E essa igreja era uma igreja de muita revelação, de muita graça, de muito entendimento, muito discernimento de Deus. E olha lá, quando ele fala no versículo 42, ele fala sobre como era a vivência dos irmãos que haviam acabado de se converter. Olha algumas marcas dessa igreja. Primeiro ele fala que eles perseveravam. Olha para o seu irmão e fala assim, eles eram perseverantes. Quando a gente pega a palavra de perseverança, a gente fala assim, né, que a perseverança é a qualidade de pessoas que não desistem. Eles continuam caminhando.
né, nada que venha acontecer com esse povo faça com que ele desanime. Então eles eram perseverantes. Agora, olha onde eles eram perseverantes. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos. A doutrina do apóstolo é o ensino. É o ensino que os apóstolos eles davam. Eles estavam educando a igreja, ensinando a igreja. Então eles eram perseverantes no estudo da doutrina. Também na comunhão, eles gostavam de estar juntos, eles perseveravam, eles mantinham um estado de comunhão, eles estavam sempre juntos. No partir do pão, olha, lógico que está na comunhão, e comunhão, quando eu falo comunhão, não entenda comunhão como ajuntamento de pessoas. Comunhão significa aquilo que é comum a um. Comunhão, a palavra comunhão vem de um. Comum a um. Todo mundo se une a um. Então a comunhão, ela se centra em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então eles perseveravam na comunhão com Cristo. E esse ajuntamento da comunhão com Cristo fazia com que esse povo partia o pão. Então eles tinham partido o pão. A gente pode entender a celebração da ceia do Senhor, mas eles se nutriam e eles oravam uns pelos outros. Mas tem uma coisa que me chama a intenção aqui, que é quando eles falam aqui a respeito da doutrina, do ensino. Eu quero dar um destaque sobre isso, porque o culto de terça-feira é o culto do ensino, né? A gente transformou ele, o culto da resenha teológica. A gente deu um nome mais moderno, mas é culto de ensino. E o culto de ensino, ele é muito negligenciado por muita gente, que às vezes vem, participa do culto público, mas quando é para a gente enraizar, lançar raízes profundas, a gente negligencia o ensino. E uma vez que a gente negligencia o ensino, a gente não consegue ter maturidade e o discernimento. Você pode ver até o discernimento profético, o discernimento de época, o discernimento do meu sentimento, o discernimento porque eu sinto isso, porque acontece isso comigo, porque o mundo está dessa forma. Então, quando a gente se dá ao ensino, nós estamos nos dando a como quem lança raiz profunda. E o ensino ele não pode ser sozinho, né? O ensino ele precisa estar sendo partilhado com a comunhão, junto, com o partir do pão, com as orações, com a adoração. Então, essa igreja, ela mostra para a gente um comportamento do cristão. Por que eu estou falando isso? Né? Para que a gente entenda isso. Você que está me ouvindo agora, que está em casa, né? Você que não pôde estar aqui com a gente no culto presencial, mas que você guarde isso no seu coração e que a gente preserve essa chama no nosso coração, de conhecer Deus através do ensino. Você não perde. E eu fiz ali como é que é o nome que dá quando a gente volta no passado? Como é que chama? O quê? Pode ser retrospectiva, mas não pensei na retrospectiva não, mas serve. É o quê? Isso, é mais complicado, né? Uma anamnese. Ok. Mas eu estava pensando, flashback, alguma coisa assim. Tá vendo? Eu sou antigo, né? Misericórdia. Isso aí é coisa do antigo, né? Então, eu estou pensando em alguma coisa. Aí eu fui lá para a Igreja Metodista Central, quando eu era membro, e congregava naquela igreja. Eu me vi nas quintas-feiras do estudo bíblico da Igreja Metodista Central, Juiz de Fora, com o pastor Osmar. E eu tinha um caderninho, eu levava meu caderninho, e como eu crescia naqueles dias. Eram um pouco frequentados os cultos de ensino, né? Uma igreja que tem uma capacidade para mais de 1000 pessoas, era muito pouco frequentado o culto de ensino. Mas eu cresci demais no culto de ensino. E eu não negociava aquilo. Eu vou estar. Porque era assim, cara, de verdade, eu crescia muito. Eu lançava raiz muito profunda. E graças a Deus, de repente, Deus ele reverteu a situação, né? E a casa ela começou a ficar cheia também. A casa começou a dar importância para o ensino. E foi muito legal, porque uma comunidade inteira ela começou a lançar raízes profundas juntos, né? E crescendo junto. Então aquela igreja começa a crescer em maturidade. E orei ali no meu cantinho, falei, Senhor, faça acontecer isso também aqui com a gente. Desperta o teu povo, para que o povo ele possa ter o interesse do ensino e colocar isso como uma prioridade no coração dele. Então, é só fazendo uma abertura aqui, né? Falando um pouquinho das coisas do meu coração. Amém? Se serviu para você, glória a Deus. Se não serviu, serviu para alguém, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. Bota aqui para mim aquele aviso,
antes da gente começar, nós estamos programando, a gente está sem a imagem ali, né? Tem que ficar dando costas para você. A gente está programando aqui agora no dia 30/4 ao dia 1º, dia 1/5, vai estar com a gente o apóstolo Anselmo. O apóstolo Anselmo é uma bênção. Pensa no homem abençoado, esse homem aí. Deus deu uma especificidade de ministério para ele, então ele transita muito bem nessa área da intercessão e da oração. Intercessão diferente de oração. E ele vai estar com a gente no dia 30, que é no sábado, não é isso? Dia 30 é sábado. E então ele vai estar dando um estudo sobre intercessão para casa. Não é só para os intercessores da casa, é aberto para esta casa, aberto para a cidade de Muriaé, cidades vizinhas, quem quiser estar com a gente aqui. Qualquer informação mais, vai lá no nosso aplicativo, lá tem todas as informações, uma apresentação do apóstolo Anselmo, o investimento que você tem que fazer, então as informações estão lá. E no domingo ele vai estar na igreja com a gente, domingo de manhã, e também vai estar pregando no culto da noite, tá? Então, uma motivação para você estar aqui com a gente. Vai ser um tempo muito edificante, você não pode perder. E chama mais gente para estar também, em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero comentar com você e mencionar é que nós estamos verdadeiramente tendo um tempo muito rico na nossa escola dominical. A nossa escola dominical, ela está assim, sobrenatural. A gente está sendo muito ministrado a respeito dos temas que têm se desenvolvido. Então, você que ainda não teve esse privilégio de poder fazer parte da escola dominical, não perde oportunidade não, vem estar com a gente. Eu tenho certeza, se você pagasse alguma coisa para a escola dominical, ia fazer igual aqueles comerciais, eu devolvo o seu dinheiro, se você vier e não for abençoado, né? Mas como a gente não está cobrando, não tem como te devolver nada, né? Então, eu quero incentivar você, para que você também possa estar nesses dias, de escola dominical, começa às 9h30, é ali na escola Marias Terreiter. Só chegar, você vai ser abençoado. Agora eu estou enrolando mesmo, porque eu me enrolei mesmo aqui com o meu aplicativo. Era para dividir uma tela aqui, não dividiu. Espera aí. Nós vamos falar com você já já. Ih, rapaz, agora o negócio, como diz o capixaba, pocou de vez. Aqui. Ok, aqui. Fala assim, vai, pastor. Me dá uma moralzinha aí, fala assim, você vai conseguir, vai. Aleluia. Amém. Não consegui não. Esqueci como é que se trouxe. Tá. Agora eu consegui. Uau! Aleluia. Amém. Gente, então nós estamos falando sobre graça, nosso estudo é sobre graça. Nós estamos fazendo um estudo que ele é baseado no livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora. E hoje nós vamos falar sobre lei, sobre o propósito da lei, por que a lei veio, qual a função da lei, e a gente vai estudar então o período da lei. Nós estudamos o período antes da lei, né? Que nós temos então um período você lembra qual era o período antes da lei? O período que nós trabalhamos o pecado de Adão, né? O que o pecado de Adão fez. Nós trabalhamos que antes da lei nós temos a manifestação de graça. Nós trabalhamos que antes da lei, a obediência, não é que a pessoa vivia sem lei, sem ter o que obedecer, não. Nós temos a obediência também a Deus, né, antes do período da lei. Então, antes do período da lei, nós estamos olhando desde Adão até lá para Abraão, né? Então, Deus fez uma promessa para Abraão, que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então a gente vê em Abraão o desejo de coração de Deus de abençoar todo mundo, Deus que abraça o mundo. E acaba o período da graça, né, ou esse período antes da lei, e depois entra no período da lei. O período da lei, ela começa com Moisés. Por que começa com Moisés? Porque o Moisés, ele recebeu as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, e a partir disso, a dinâmica do povo de Deus, ela é transformada, e esse povo agora ele vai andar mediante a lei que Deus deu através do servo Moisés. Então esse período da lei, ele tem um fim também. O período da lei, ele vai ter o período, ele tem a contagem do período da lei, é até a vinda de Jesus. E quando Jesus ele vem, ele inaugura um outro período, que é o período da graça e da verdade.
Então, para a gente entender a graça, nós precisamos entender os períodos que antecederam o que nós chamamos de hoje o período da graça atuante. Quando a gente fala que nós estamos vivendo o período da graça, isso não quer dizer que a graça só existe agora. Volto a dizer, então a graça sempre existiu, porque a graça é quem Deus é. E quando você olha, por exemplo, no Antigo Testamento, você vê, por exemplo, Adão pecando, sendo expulso do paraíso, mas Deus, ele intervém, né? Ele faz roupa para o Adão, para a Eva, cobre os dois, tem todo um cerimonial que ali vai acontecer. Então, você vê ali Deus agindo na graça, Deus amando esse povo, né? Deus com um coração de misericórdia com o povo. Vem Noé, né? Tem lá o Noé, por exemplo, e Deus então ele faz de novo um novo começo através da vida de Noé, né? Porque toda aquela geração, né, que nasceu, que até Noé era uma geração perdida, desobediente, com um coração maldoso, desviado do coração de Deus, mas Deus achou graça. A Bíblia fala assim, Deus achou graça em Noé. E quando ele achou graça em Noé, Deus faz um novo começo com a vida de Noé. Mas passa a vida de Noé, então a gente tem um novo começo. Onde que é o novo começo? Em Abraão. Então Deus começa tudo de novo em Abraão. E agora nós estamos chegando lá em Moisés. Fala assim comigo agora, Moisés. E nós vamos entrar hoje no período da lei. Esse período da lei, nós vamos passar com ele algumas terças-feiras falando sobre lei. Porque a minha impressão é que a igreja brasileira, apesar de viver na estação da graça, tem a mente da lei. E a gente entender igreja dentro da graça é libertador. E nós pensarmos na igreja, na mentalidade da lei, ela é castrativa. A igreja da lei é a igreja que tem medo do pecado. Porque ela tem medo do pecado, ela faz de tudo para não ter que lidar com o pecado. Então veja, Deus, quando ele cria o homem e a mulher, ele coloca ele aonde? No jardim, que a gente fala do paraíso. O jardim é o lugar das delícias. Então Deus colocou esse homem e a mulher no lugar bom? O que você acha? Sim ou não? Você já viu como que o jardim ou a natureza tem como um poder de revigorar a força da gente? Talvez você foi para um jardim nesse feriado que teve. Talvez você pegou para descansar um pouquinho e você foi para uma roça. E lá na roça, o que você fez? Você dormiu, pescou e comeu igual não sei o quê. Aí você gostou de ir na roça, né? Eu não sei como é que o povo gosta tanto de roça igual aqui em Muriaé, né? Eu não sou muito afeito à roça não, né? Mas aqui o pessoal gosta da roça. Quem gosta da roça? Que levanta a mão assim. Gosta da roça, gosto de montar no cavalo. Uma vez que eu montei no cavalo, minha bunda ficou doendo um tempão. Eu falei assim, não vou dar esse negócio de cavalo. O cavalo é o que está dentro do motor do carro. Aquele lá, esse é meu cavalo que eu gosto, né? Não é minha praia, né? A roça. Mas eu sei que a galera gosta da roça. Mas eu também, eu vou dizer uma coisa, eu concordo com você. Quando a gente vai para a natureza, cara, a natureza ela é revigorante. Agora, Deus colocou o homem e a mulher no jardim. Quando ele colocou no jardim, o homem pecou e a mulher pecou no maior estado de liberdade que ele tinha. E se Deus tivesse medo do pecado, Deus tinha colocado uma cerca para o homem. Deus não colocou o homem numa cerca. Deus respeitou a escolha do homem, advertiu e falou das consequências. Mas o homem era livre para poder escolher o que queria. E na liberdade do homem, ele escolheu pecar. E na misericórdia de Deus, Deus veio com um plano restaurador. Porque Deus não fez o homem para poder perder o homem. Então eu quero trabalhar essa consciência com vocês, que na maioria das vezes, quando a gente se torna uma igreja da lei ou legalista, nós temos a lei como método de controle do indivíduo. E de uma certa forma, tem um povo que quer a lei. Tem um povo que fala assim, eu preciso ser guiado num cabrisco. Eu vou provocar você. Mais ou menos o seguinte, você já viu gente que te pergunta assim, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Quando a pessoa te pergunta assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, o que está atrás disso?
O que ele quer? Quer ser aprovado? Ele quer permissão para fazer? Sim, às vezes quer uma permissão. Mas você concorda comigo que às vezes o sentimento da pessoa, quando ela está te perguntando se pode ou não pode fazer, é porque ele é preguiçoso? Vou definir preguiça. É porque ao invés dele buscar Deus, ele quer buscar alguém que coloca a regra na vida dele. Ao invés dele ir para a revelação e buscar em Deus um direcionamento, ele vai para o pastor, para o líder de célula, e fala assim, isso pode ou não pode? Eu estava ouvindo o pastor Paulo Borges, e ele estava falando o seguinte, que o pecado não é andar errado, porque o pecado não é o que a gente faz certo ou o que faz errado, porque algumas coisas que são erradas é pecado, algumas coisas que são corretas também é pecado. Por exemplo, se nós estivéssemos agora na Holanda? Acho que na Holanda. A Holanda tem lugares próprios que qualquer pessoa que quiser, ele pode se drogar. Ele entra dentro de um bar, compra cocaína, compra maconha, com a permissão, tem permissão, a lei autoriza ele fazer isso. Então ele pode entrar e consumir tranquilamente. E isso está dando dinheiro para o país, né? Está legalizado. Então veja, aí você fala assim, na Holanda é certo? É certo ou não é certo? É certo. Você for chegar lá, a lei permite. Então você vai falar assim, não, eu estou debaixo da lei. Estou fazendo aquilo que a lei permite. Você está certo ou está errado falando isso comigo? Você está diante da lei dos homens. Agora, fazer aquilo, mesmo numa lei que te dá permissão de fazer isso, é errado, é pecado. Porque você está tentando contra o seu próprio corpo. Então, o conceito de certo e errado é muito relativo, no sentido de que, se a gente olhar para esse âmbito. Agora, o que é andar em fé? Andar debaixo de uma revelação. Daquilo que Deus disse, eu vivo aquilo que eu ouvi de Deus. Aí é fé. Eu concordo com aquilo que Deus disse. Eu concordo com a verdade de Deus na minha vida. Só que esse negócio de verdade, a gente vai falar hoje um troço assim que é complicado, a gente até saber o que é verdade nos dias de hoje. Então vamos começar para eu chegar lá, porque aí eu acho que vai ser a cereja do bolo no final da lição de hoje. Eu precisaria que alguém me colocasse ali o tempo para mim. Eu não sei se alguém que sabe mexer lá, colocasse tempo, senão eu vou me perder aqui. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, nós vamos falar, tem um texto que o Agostinho de Hipona, que é um dos pais da igreja, aqueles que sucederam os primeiros apóstolos, que vieram depois dos primeiros apóstolos. Então, Agostinho de Hipona foi um camarada, um dos pais da igreja, formador da teologia da igreja. E ele diz assim, a lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Interessante, né, o que ele fala. Deixa eu só ver aqui com meus meninos aqui. Você tem que medir para acabar 9 horas. Aí você vê quanto tempo eu tenho. Amém. Eles estavam colocando para mim ali 4 horas. Eu falei, não, 4 horas não, calma aí, cara. A gente tem que dormir, amanhã tem que trabalhar. Agora, abre a palavra do Senhor num texto de João, capítulo 1, versículo 17. Abre lá. Vamos ver se é mais rápido que a máquina. A máquina está forte hoje, hein? Então ela fala assim, porque a lei foi dada por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Vai lá, gente, lê ali. Foi dada por intermédio de quem? De Moisés. Mas, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Então, a lei veio por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, ok. Então, o que é lei? Vamos definir lei, Biblicamente, a gente está vendo que a lei, ela marcou o início desse segundo período que a gente está falando da história, de 3 períodos. Então, ele está inaugurando o segundo período da história, da igreja, do povo de Deus, que é o período da lei. Agora, o que a lei não faz? A lei, ela, na verdade,
ela, ou melhor, o que ela faz? A lei, ela revelou, fala comigo assim, revelou a seriedade do pecado. Isso. E das suas consequentes danos da humanidade. E a lei, além de destacar a seriedade do pecado, ela destaca a necessidade do Salvador. A lei, o papel da lei é só isso. Então a lei mostra o quão sério é o pecado, o que o pecado pode fazer nas nossas vidas e faz, só que a lei não nos livra do pecado. A lei não tem um poder libertador. Ela só traz para nós a consciência. E se ela traz para mim a consciência do pecado e a minha incapacidade de lidar de uma maneira salvífica com o pecado, então ela constata uma outra situação, a necessidade que o ser humano tem de um Salvador. Então, uma definição da lei aqui, ela se basta aqui. Agora, a substituição dessa lei, que vai ser substituída pela graça e a verdade, ela então é mencionada aí em 1 João, que a gente acabou de ler. Então ela fala assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, subentende-se aqui que a duração do período da lei, ela é a duração até o surgimento de Jesus Cristo. Porque na hora que Jesus Cristo vem, ele traz graça e verdade. Então nós temos a estação da lei, que ela termina com a vinda de Jesus, porque a graça e a verdade vieram nos alcançar, veio e nos alcançou. Então, diante disso, a gente vai observar uma outra situação, que Paulo ele vai trabalhar sobre questões superiores. Paulo vai falar, por exemplo, que Cristo é superior a Moisés, e que a graça é superior à lei. Então ele começa então a elaborar um pensamento, né, uma doutrina a respeito de graça e de lei. Para isso, nós vamos pegar aí o apoio do texto de Hebreus, no capítulo 3, do versículo 3 a 6, e nós vamos entender agora esses conceitos de lei e vamos entender esses conceitos de graça, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode levantar sua mão, pode fazer pergunta, né? Se eu souber, eu te respondo. Hebreus 3, versículo 3 ao versículo de número 6. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, olha, superior, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para o testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui há o entendimento de que Cristo ele é superior a Moisés. Por que eles estão falando isso? Por que o apóstolo ele afirma isso? Porque ele está lidando com uma consciência de um povo judeu em que eles entendem a graça de Deus através da lei de Moisés. Então, Moisés é uma das figuras importantíssimas no judaísmo. Ele é honrado, ele é até venerado, ele é destacado como alguém, por intermédio, Deus amou o seu povo, dando a sua divina lei. E quando você pega Jesus, que vem como profeta, filho de Deus, o profeta de Deus, ele vem trazendo graça, o que está agora entrando em choque é um conceito, um entendimento, uma crença no coração de um povo. Eles têm Moisés em autoestima porque ele nos deu a lei, e Jesus está trazendo algo novo. Quando Jesus está chegando e está falando o seguinte assim, agora cessou o tempo da lei, inicia o tempo da graça. E você entender isso, uma coisa que você acreditou durante tanto tempo, que a lei ela tinha até o poder de salvar, que era um meio de salvação, e de repente vem Jesus dizendo que Ele é a salvação e que a lei não salva.
mas é pela fé. Então ele vai trabalhando agora novos elementos. Então o que a gente está tendo aqui? A gente está tendo uma tensão agora. A gente está tendo um conflito. Mas esse conflito, ele poderia ser, de fato, evitado se o povo judeu tivesse um discernimento muito claro a respeito das profecias. Porque Deus já falou por boca dos seus profetas. Deus já anunciava a respeito do período de graça. Então, por uma falta de um discernimento, de um coração fechado, falta de clareza a respeito das profecias de Deus, aquele povo fechou o coração para aquilo que era novo. Andando um pouquinho mais, e a gente achando o texto agora de Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 a 7, o apóstolo continua falando o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então ele está reforçando que Jesus, ele é superior a Moisés, e a aliança que Jesus traz é superior à aliança que Moisés trouxe. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Então ele toca num outro ponto que vai ser nevrálgico. Eu falei certo? Eu acho que falei errado esse troço. Então ele vai falar o seguinte: olha, a ênfase, ele dá uma ênfase na imperfeição da lei. Ele está falando, a lei não é perfeita. Ele está destacando a imperfeição da lei. E a justificativa para a imperfeição da lei é a sua substituição. Então, o que ele está falando? Quando ele usa a expressão, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, o escritor se refere a uma deficiência de essência. Era incorrigível, não tinha correção para essa lei. Tudo bem até aqui? Está entendendo aí? Amém? Vamos avançar um pouco mais. Qual é a deficiência da lei? Paulo também explica. Paulo responde: a justificação do homem diante de Deus se dá por fé, não pelo cumprimento da lei. Em Gálatas, capítulo 3, coloca para mim, do versículo 11 e 12, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado perante Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, o que Paulo está dizendo o seguinte aqui agora? Paulo está falando o seguinte, que, na verdade, a lei não justifica o homem. Agora, o que é justificar? Esse é um dos fundamentos do cristianismo. O que é justificar? Tornar justo. Agora veja, justificação, biblicamente falando, não está no que eu faço como justiça, está por aquilo que eu recebi como justiça de alguém que fez. A Bíblia fala aqui, pelo pecado de Adão, que nós falamos na aula de terça-feira passada, nós temos a descendência, a natureza adâmica, pecaminosa. A gente até usou uma expressão, né, de internet. Como é que foi que eu falei? Estou tentando lembrar dela aqui, me fugiu. Quando buga lá o computador, como é que chama? Problema de matriz. A matriz foi adulterada. A essência foi adulterada. O homem perdeu a essência que ele foi criado. Então, a essência desse homem, em Adão, e a descendência que veio de Adão, é uma essência adulterada, perversa, pecaminosa. Então, ninguém consegue salvar a si mesmo. E por mais que a pessoa faça algo de bondade, que vista de Papai Noel, que dê aí um monte de bala, de presente para os outros, por mais que ele pega o dinheiro dele e distribua Deus pobres, e fala assim, não, eu vou dar dinheiro para todo mundo, ele não consegue se justificar. Não existe justiça naquilo que se tornou trapo de imundícia. Não existe justiça naquilo que é a essência é corrompida. Então, nenhum homem ou nenhuma mulher consegue se justificar. Então, ele precisa do justificador. E o justificador é Jesus, o justo, que não cometeu pecado, que morreu levando sobre ele o meu e o seu pecado. Morreu porque o meu e o seu pecado estava sobre ele, não porque ele cometia pecado. E quando ele ressuscita, então ele justifica todos que nele creem por fé. Então, a justificação é obra da fé. É quando eu creio na obra de Cristo na cruz, então eu recebo o benefício da justificação. Então olha que doideira, então me tornei justo.
Por que eu me tornei justo? Porque eu fiz justiça? Não, porque Cristo é minha justiça e Ele me fez justo. E quando eu aceito a justiça de Cristo, eu ganho uma outra natureza, que é a natureza divina. Por isso é necessário nascer de novo. Então, este novo homem, agora ele vai ter duas naturezas. A natureza de Adão ainda, que é residente na carne dele, mas ele tem um espírito novo. E o espírito dele, então, é o espírito vivificante, justificado, e esse homem anda na justiça de Deus. Olha que coisa linda. Por isso o homem e a mulher ganham uma natureza nova. E essa natureza divina é a natureza que relaciona com Deus, que discerne Deus, que conhece Deus, se relaciona com Deus e honra Deus, por causa de uma nova natureza. Então Deus, o que Ele faz? Ele interviu na natureza caída do homem. Por isso Jesus, Ele justificou esse homem. Então Paulo está falando o seguinte: a lei não justifica, porque a essência é corrompida. Por mais que eu faça alguma coisa, não tem justificação. Por isso a lei, a eficácia da lei, ela é simplesmente revelar a transgressão do coração do homem, a incapacidade do homem de se salvar a si mesmo. Só isso que a lei faz para a gente. Aí Paulo ele começa a trabalhar, né, a respeito dessa crença, né, desse princípio bíblico, né? Não é uma teoria, é uma crença, é um princípio. E ele vai advertir o povo de Gálatas. Quando você vai ler a carta de Paulo, que endereçou aos Gálatas, aqui tem alguns elementos importantes para a gente pensar junto. Eu estava pesquisando, eu descobri agora à tarde, isso eu não sabia não, eu estava pesquisando sobre Gálatas. Primeiro, Paulo ele esteve na Galácia, que faz parte da Ásia Menor, e quando ele esteve na Galácia, a Galácia ela não é uma cidade, a Galácia é como é que é mesmo, Vitor? Uma região, a região da Galácia. E na região da Galácia existem as suas cidades, né? Como se fosse o estado de Minas Gerais, e dentro do estado de Minas Gerais tem Muriaé, tem Juiz de Fora, tem Belo Horizonte. Então, nessa região da Galácia, Paulo chegou. A região da Galácia era de um povo celta, os bárbaros. E os bárbaros, os celtas, residiam naquele lugar. E o celta, na peculiaridade do celta, enquanto bélico, com arma, de guerra, eles eram versados, eles eram exímios lutadores. Só que o povo celta é de onde vinham os mercenários. E os mercenários, eles eram contratados por uma nação para guerrear contra uma outra nação. Só que a peculiaridade do mercenário é o seguinte: eu sirvo a quem me paga. Então, da mesma forma que o mercenário ele pode estar a seu serviço, amanhã ele pode estar contra você. Ele não tem fidelidade a pessoas, ao Estado, à crença. O negócio dele, ele está se vendendo. Por isso que quando Paulo ele vai comunicar aos Gálatas, ele usa uma expressão assim: me admira como que vocês estão trocando o evangelho para outro evangelho. Rapidamente. Vocês receberam o evangelho, que é o da graça de Jesus Cristo, mas rapidamente vocês trocaram. Vocês deixaram de andar aqui e acreditar naquilo que é verdade e está para o outro evangelho. Mas quando Paulo fala do outro evangelho, ele não está falando de outro evangelho assim, que é a mesma coisa, não. Ele está falando de coisa distinta. Ele está falando o seguinte: o que vocês estão vivendo não tem nada a ver com aquilo que eu preguei para vocês. O que vocês estão vivendo é diametralmente oposto da verdade de Deus. E o que Paulo está falando com o povo de Gálatas? Está falando assim: Deus tem um compromisso com o evangelho dele. Se você andar num evangelho que é distinto, Deus não tem compromisso contigo. Que não é o evangelho, a boa nova. Na verdade é a desgraça. Agora, quando ele vai trabalhar esse outro evangelho, o que está em jogo? O judaizante. Então você tem um povo gentil do celta, e algumas correntes defendem que o gentil não simplesmente é aquele que não é judeu, mas ele trabalha o judeu da língua helênica, né? Então é o judeu, mas que na diáspora, né? Ele começa a língua grega. Então é o judeu mais grego. Então ele está falando o seguinte: esse cara é o gentil, e os judaizantes iam para lá,
e apresentava um outro evangelho. Qual é esse outro evangelho que ele está apresentando? O outro evangelho é o evangelho calçado em um tripé. Qual o tripé? Obras da lei, guarda do sábado e da circuncisão, e as leis, deixa eu pegar aqui o nome certinho para não errar aqui, e a lei que era cadê o negócio, rapaz? Que era as leis dietéticas. O que são as leis dietéticas? É a lei de consumo, de como comer, do que é puro, do que é impuro, que tipo de carne você come, que tipo de carne você não come. Então é a lei. O judeu, então, ele tinha isso. Então o que o judaizante está falando? Que Cristo não é superior, que Cristo não é suficiente para te salvar. Por isso você precisa guardar algumas leis, por isso você precisa praticar as obras da lei, por isso você precisa se circuncidar, guardar o seu sábado, e por isso você precisa ter a dieta prescrita da lei, dos alimentos que são puros e não são impuros, e são impuros. Então, aquele povo que recebeu a graça de Deus, de repente esse povo ele vai para o outro evangelho, e eles estão dizendo o seguinte: Cristo não é suficiente para mim. Aquilo que Cristo fez para mim na cruz não foi suficiente, então eu tenho que fazer algo mais. Então agora eu tenho que praticar as obras da lei, agora eu tenho que me circuncidar, agora eu tenho que guardar o sábado, agora eu tenho que ter o meu regime das coisas e tal. É mais ou menos você entender aquele entendimento. Eu acho que era de antigamente, pode ser que ainda tem hoje. Algumas comunidades, eles têm a questão do vestuário, né? Então, qual é a regra do vestuário, né? Lógico, a gente tem que ser equilibrado no que se veste. Ninguém vai ser pornográfico no seu vestimento. Mas aí eles falam assim, não, porque tem que ter calça, camisa. Você já viu gente que num sol de rachar, o camarada está com a camisa aqui, com a gola aqui. Irmão, uma vez eu conversando com um pastor, ele disse que ele foi convidado para pregar numa convenção de uma determinada igreja. E ele assim, de boa, né, bem pentecostal, mas de boa tal. Todo mundo dormiu no acampamento, dando seus beliches e tal. Então ele acabou o culto, ele foi tomar seu banho, e vem ele de bermuda normal, uma camiseta, estava quente, uma toalha no ombro, salmodiando e cantando um hino de adoração ao Senhor. De repente ele deita-se na cama, e chega um ancião da igreja, cutuca nele e fala assim: ô irmão, você está em pecado. Aí eu falo assim: mas como assim em pecado? Eu falei assim: não, mas você tem que botar uma calça e uma camisa. Aí ele discerniu o ambiente e pediu perdão. Eu falei assim: não, tudo bem. Ele não quer ser pedra de tropeço, ele é sensato conforme a Bíblia fala. Ele está pregando no meio da doutrina de um povo, então vai respeitar a doutrina, não tem que ser desrespeitoso. Mas ele colocou, qual era a crença? Se Jesus voltar, você não sobe. Se você não estiver pelado, você está lascado. Então torce para Jesus voltar e você não está tomando banho. E algumas pessoas bem fundamentalistas tomam banho até de roupa. Então veja, isso está dizendo o seguinte, que Cristo não é suficiente. Eu preciso ter essa situação, eu tenho que cumprir isso, porque se Jesus voltar, você está entendendo isso? Amém? Se Jesus voltar, você não sobe. Alguns preceitos, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, porque você é o pecador, você não vai ser salvo. Então, Cristo não é suficiente. Então, o que Paulo está lidando é com esse evangelho. E ele trabalha a superioridade de Cristo, por isso ele está falando superioridade de Cristo, ele está falando que Cristo é superior. Ele vai mais, ele vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, sobre essa superioridade de Cristo, né? E olha que legal que ele vai falar, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui já falei, tá? Gálatas 3, versículo 15 e 18. Olha o que ele está falando, olha. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ele está falando, né? Poder de uma aliança. Ora, as promessas foram feitas para Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só.
e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi feito pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente em Abraão. E aí, o que ele está falando? Paulo está afirmando que a lei não tem condições de anular a promessa que foi estabelecida antes da existência da própria lei. Quando Deus faz o pacto com Abraão, e quando ele fala que Abraão é justificado pela fé e não pela obra, então ele está trabalhando o seguinte, que justificou e fez justo o Abraão é porque ele creu na promessa. E porque ele creu na promessa, ele foi justificado. Então a fé justifica, a fé torna o justo. Então ele está falando o seguinte, então Moisés veio 430 anos depois de Abraão. E como pode a lei dada por Moisés, que 430 anos veio depois, ser superior à lei firmada em Abraão, que o justificou pela fé e não o justificou por obras de lei? Então Paulo ele trabalha um ponto aqui, ele fala assim, olha, a lei, o que justifica é a fé, não é a observância da lei. Ele está batendo na tecla aqui. Então, a lei de Moisés é apenas então um desdobramento da promessa divina feita a Abraão. É o desdobramento da história. Não anula a promessa pré-existente, baseada no plano original do Criador, nem foi instituída para concentrar toda a solução em si mesma. Havia imperfeição. O plano não terminou de cumprir-se nela. O que ele diz? A lei não pode ser considerada maior que a promessa que desde Abraão demandava da fé. Desde o início, a justificação sempre foi pela fé. Até mesmo no tempo de vigor da lei, a fé continuou sendo o acesso após a obra do Messias. Até a obra do Messias. Aqui tudo bem? Eu trabalhei um conceito aqui para a gente entender a importância da lei. E a gente está trabalhando a superioridade de Cristo. Ok? Posso passar? Posso desdobrar para o outro lado? Alguém tem dúvida? Quer perguntar? Fica à vontade, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa, você pode acrescentar também. Então, qual era o propósito da lei? Gálatas 3, vamos lá. Gálatas 3, 19, 22. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, o prazo e o propósito da lei são nitidamente especificados ali no versículo 19, quando ele fala que ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que. A lei foi adicionada, então, por uma razão, por causa das transgressões. Fala comigo assim, o pecado. Agora, vamos lembrar, se você está anotando, anota isso aí. O pecado é uma questão de natureza e não uma questão de comportamento. Tudo bem? Vou repetir. O pecado é uma questão de natureza e não de comportamento. A lei só lida com comportamento. A lei quer mudar o comportamento. Ela briga com o seu comportamento, mas não muda o seu coração. Entendeu? Jesus ele vai falar, por exemplo, que o pecado ele é da intenção, ele brota do coração. Tiago vai falar que as concupiscências elas demandam do coração, o desvio vem do coração. Né? Então, na verdade, o que a lei deixa claro para a gente? Né? A lei ela está mostrando que ela é um guia comportamental. Ela não consegue resolver o problema do homem, mas ela é um guia comportamental, é como se fosse um remédio.
Vamos pensar numa doença? Pensa numa doença aí que ela é incurável. Fala para mim uma doença curável. Câncer. A pessoa tem câncer. A gente sabe que o câncer, algum tipo de câncer até que tem cura hoje, mas vamos pegar o câncer que não tem cura, o câncer incurável. A pessoa vai no médico, correto? O que o médico faz com essa pessoa? Passa o quê? Um tratamento. Para que ele dá o tratamento? Para prolongar a vida do fulano. Para que ele possa viver mais alguns anos. Então, o médico ele não está atingindo a causa, ele está remediando o problema. Remediar o problema não é solucionar o problema. Remediar é só postergar o negócio. Estou levando para frente, estou empurrando para frente. Então, a lei, ela é um remédio, mas ela não resolve o problema do coração humano. Ela só está postergando algo. Ela está denunciando uma conduta errada. E ela leva esse homem à reflexão. Por isso que na maioria das vezes, os crentes é mais ou menos assim, né? A gente entrega a vida para Jesus, a gente está todo empolgadão, porque a gente entregou a vida para Jesus, felizão, entregou a vida para Jesus, aí vem os problemas. E de repente você vai ver, você vai falar assim, Deus, por que você não faz isso para mim? Por que você não muda isso aqui em mim? Por que isso tal, porque eu penso assim, porque eu tenho inclinação assim, porque isso, aquilo está dentro de mim, Senhor, tira isso de mim, blá, blá, blá. E de repente algumas pessoas desanimam de caminhar com Jesus, porque falam assim, poxa, eu estou caminhando com Jesus, mas a minha tentação está aqui, as minhas dificuldades estão todas aqui. Irmão, olha só como é que o negócio a gente tem que entender. Você está tendo a consciência daquilo que é errado. Antes, quando você estava andando no seu mundão aí, então completamente alienado de Deus, você tinha que ter uma noçãozinha que você estava fazendo alguma coisa errada, mas você não tinha uma noção que aquilo te levava para o inferno, que você estava separado de Deus, você precisava reconciliar com Deus. Eu de vez em quando até ia na igreja, dava uma ofertinha lá. Mas de repente você encontrou Jesus, aí a verdade abriu dentro de você, e você viu a sua corrupção. Aí o homem, ele vai fazer o quê? O homem vai tentar, para quê? Merecer. Aí vai cair na lei. Ele vai tentar merecer. O que é você tentar merecer? Você tenta fazer com o seu braço. E quando você tenta fazer com o seu braço, você está tentando fazer o quê? Você está tentando atrair a atenção de Deus sobre você e falando assim, Deus, eu mereço que você resolva. Na verdade, você dá o ponto de partida. Então, Deus fala assim, cara, eu sou graça, então eu mudo isso. E como é a mudança? O que é fé? A fé não é o que você faz, a fé é o quanto você se rende. Então, a partir do momento que eu estou andando com Deus, eu estou discernindo a verdade de Deus, eu preciso me render à verdade. E quando eu me rendo à verdade, né, e aí usando o que a gente está falando das disciplinas espirituais, porque a disciplina espiritual ela não pode partir do princípio de que eu faço para merecer. Mas a disciplina espiritual parte do princípio que eu me ofereço a Deus. Então eu estou me oferecendo a Deus. Meu negócio é com Ele. Por isso eu oro, por isso eu jejuo, por isso eu medito na palavra. Uma vez o Luciano Subirá falou o seguinte, Deus ama todo mundo. Mas quem que vai receber maior graça? Vamos pensar aqui, tem um Joãozinho e o Antônio. O João e o Antônio. O Antônio é aquele camarada que acredita em Deus, mas assim não ora, não lê a Bíblia. De vez em quando vai no culto, mas ele crê em Deus. Deus ama o Antônio? Ama ou não ama? Deus ama, e o João? E o João não, o João é aquele cara empenhado. O João é aquele cara que ora, jejua, medita na palavra. O coração dele é voltado para conhecer Deus. Os dois creem em Deus. Deus ama mais o João do que ama o Antônio? O que você acha? Mas o Antônio busca mais Deus. Mas Deus ama mais o João do que o Antônio? Não, amou igual. Mas quem vai receber mais de Deus? Quem vai receber mais de Deus? Quem busca mais, é o João. O João está mais perto do fogo. O João está lá e ele pergunta mais. Ele está orando, está perguntando, Senhor, como é que é esse negócio aqui? O Antônio nem pergunta. O João está lá, Senhor, eu não estou entendendo isso, está acontecendo na minha vida, me explica. O Antônio não está nem aí.
Então, o João está batendo mais na porta. O João está lá, me explica isso, eu estou com essa dificuldade, me mostra isso aqui. E está comunicando com Deus. Deus está falando com o João. Então, Deus, ele está recebendo mais. Mas não, isso não diz que João é mais amado. Deus ama a todos. Mas ele está recompensando aquele que busca mais. Deu para você entender aqui? Amém? Glória a Deus. Amém? Amém, gente? Agora, aí o pressuposto é diferente. Eu não estou fazendo as coisas porque eu preciso merecer. Eu faço as coisas pela... E aí a graça, ela atua em mim. Quanto mais eu me rendo, a graça me transforma. É aquilo que Paulo fala, quando sois fracos, sois forte. Então, há força na fraqueza. E há vida na morte. Então, quando eu morro, eu vivo. E quando sou fraco, eu sou forte. E o que a gente tenta fazer? Mascarar a nossa fraqueza e maquiar a nossa morte. E quanto que Deus fala assim, eu habito no meio de um povo de coração contrito, quebrantado. E eu rejeito, resisto o arrogante. Aí o que a gente faz? A gente mascara. Não, está tudo bem, e não está. A gente tenta passar uma imagem de que as coisas estão boas e não estão. Então, quando eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo? Empenhando na minha reputação. Quando eu estou empenhando na minha reputação, o que eu estou querendo fazer? Sustentar alguma coisa que eu não sou. Aí, quando eu vou num processo de quer ser quebrado, então o que eu faço? Para ser quebrado, Deus faz algo novo. Ele transforma o indivíduo. Aí é o efeito da graça. Aí é Deus operando em mim e em você. Você entendeu como é que é? Amém, gente? Então, fé é o quê? Fé é o quê? Quanto mais eu me rendo. A fé tem a ver com rendição. Tá legal? Anota aí. Fé tem a ver com rendição. Quanto eu me rendo. Tá ok? Então, olha, a lei foi adicionada por uma razão, a questão da transgressão. Então, Gálatas 3, 23, 25, fala assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Então, vamos lá, agora ele fala sobre tutela. E nela encerrados. Para que essa fé, que de futuro haveria de se revelasse, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por elas. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele não está falando que a fé só acontece em Jesus Cristo. Ele está falando que a fé, esse tipo de fé, que é a fé salvadora, a fé de Abraão, que ele viu antes, né? Ele viu Jesus morrendo na cruz antes. Essa fé, ela se cumpre agora em Jesus. Mas não está dizendo que Abraão não tinha fé, os que precederam Jesus não tinham fé. Não, a justificação é obra da fé. Então ele está falando o seguinte, que a lei é o tutor. O tutor é aquele que conduz. O tutor é o professor. O tutor é aquele que pega a mão e educa. Então a lei é um professor. Ela nos ajuda. E porque ela fala que o problema é a transgressão humana e eu preciso de um Salvador, então ela me aproxima de Deus, de Jesus Cristo. Então ele fala assim, quando Jesus veio, a relevância da lei, que como tutor, como aio, deixou de se valer, porque agora chegou Jesus. O que ela me apresentou a Jesus, na hora que Jesus me é apresentado para mim, acabou a razão da lei. Ela já me apresentou, agora eu ando na fé em Jesus Cristo. Agora eu caminho com Jesus Cristo no ambiente da graça. Deu para você entender isso? Amém? Amém, gente? Compreendeu isso? Então, olha, quando Paulo utiliza a chegada da fé, já expliquei isso. Então, a lei veio para desenhar a régua divina, mostrar a existência de um prumo. Com isso, é de suma importância reconhecer que ela acabou, ressaltando a força do pecado e da natureza corrompida do homem, em vez de trazer solução para os seus maus comportamentos. Aí Romanos 7 agora, Romanos 7, de 7 e 11, tem uma outra questão. Aí você vai falar assim, pastor, então a lei é má? Não. A lei é boa. Olha o que o Paulo vai dizer. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei.
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha o que ele fala, tomando conhecimento pelo mandamento, ele despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este meu se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então ele falou assim, cara, você me denunciou. Você me despiu, a lei me despiu. E mostrou minha incapacidade. Agora ele fala assim, agora você acabou de matar. Como é que eu faço para sair disso aqui agora? Resolve o problema, a lei. E a lei fala assim, não, eu só estou mostrando que você está lascado. Você é um transgressor. É isso que eu estou mostrando para você, você é um transgressor. É o que ele está falando. Aí ele fala assim, rapaz, olha que doideira isso, né? Então ele fala assim que a lei veio para só denunciar. É um dedo apontado para a gente. Aí vai vir um sentimento de culpa do indivíduo, porque agora ele conheceu a verdade. Mas ao mesmo tempo que vai vir o sentimento de culpa, vai vir a busca pela salvação. Por isso ela vai apontar para Jesus Cristo, que é Ele que salva. Então a salvação ela é precedida pelo arrependimento. O arrependimento, ele procede do entendimento de que eu preciso de um Salvador. Agora, olha que interessante. Não é comum a gente falar o seguinte, quanto mais que a gente fala, por exemplo, se a gente falar assim, estou saindo, essa água aqui, ela tem gosto de uva, docinha. Eu vou ali, tá? No banheiro. Por favor, ninguém bebe, não. Vai lá. Você não ficou com a vontade danada de dar uma bicadinha nessa água? Você não ficou com uma vontade danada para falar assim, rapaz, será que é verdade o que o pastor falou? Será que essa água tem gosto de uva mesmo? Aí quando você está no meio de uma comunidade de gente assim, você se segura, né? Não vou fazer. Mas dá que você fica sozinho aqui. E você vê a água que falou que tem gosto de uva. Rapaz, pode ser que você não bebe, mas você vai ser tentado. Você vai ser tentado a dar um bicadinho na água. Não vai? Rapaz, eu quero pegar. Aí você caiu da tentação, bebeu. Aí se lascou. Então é isso que o Paulo está falando. Ele fala assim, cara, quando colocou o limite, trabalhou a cobiça. E o camarada, a inclinação do corpo do cara é tudo caído, então ele começa a querer provar aquilo que é proibido. E aí a gente mostra o seguinte, né? Isso é interessante, porque desperta uma concupiscência, desperta um desejo. E Tiago fala que o pecado é da concupiscência do coração. Por isso a tentação, ela pega a cobiça. Aquilo que seu coração é cobiçoso, vem a tentação em cima. Para quê? Para que você cometa o pecado. E aí, até aqui, Paulo está falando o seguinte, que a lei, então, ele fala assim, rapaz, a lei me matou, mas ela não me fez viver. Eu estou morto. Aí, olha só, aí ele vai um pouquinho mais, ele vai lá em Romanos 8, 3, 4, ele fala assim, portanto, que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Paulo fala aqui agora em Romanos? Ele está falando o seguinte, que a palavra de Deus aponta que a lei estava enferma, doente. O problema da lei não é a lei, é a carne. A lei não tem problema nenhum, a carne que é o problema. É o homem que é o problema. Por isso a lei é boa. A lei, ela foi
impossibilitada pela enfermidade do ser humano. Então ele vai trabalhar então que a palavra enferma literalmente significa fraco, enfraquecer. Nós estávamos enfraquecidos na carne. Então o que tornou a lei fraca e inoperante é a carne do homem, a incapacidade do homem, o pecado do homem, que estava enfermo. Então olha só, então o problema não era a lei. Por isso o apóstolo Gentil declarou: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. Apenas revelou e realçou o verdadeiro transtorno, a natureza pecaminosa do homem, aquilo que costumeiramente denominamos como a natureza adâmica. Nesse sentido, também encontramos a afirmação de Paulo, que é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, vamos lá, para que serviu a lei? Para mostrar a incapacidade humana de se salvar, para denunciar o pecado e para colocar no homem a necessidade de Salvador. Mas a lei é boa, mas ela revelou em nós o que não era bom. O problema não está na lei, mas o problema está no homem. Aí aquela sua pergunta, que eu quero cruzar agora para a gente terminar, trabalhando a respeito da maneira como Paulo ele fala a verdade. E eu achei muito legal essa pesquisa que eu fiz, porque Paulo, ele trabalha, quando ele fala da verdade, Paulo, ele está usando o elemento de tensão de duas verdades. Paulo, ele trabalha confronto. Quando ele pega para falar da verdade do Evangelho, ele confronta com a mentira. Então, o que Paulo ele fala? Né? A dualidade, as tensões, né? Deixa eu só pegar aqui direitinho a palavra que me estava fugindo aqui. Antíteses. Paulo trabalha com antíteses, daquilo que é contrário. Então, Paulo ele vai trazer uma palavra, ele fala assim, ele vai dizer, por exemplo, da carne e espírito. Deus e o diabo. Sara e Agar. Então, o ensino de Paulo é sobre antítese. Fala comigo assim, antítese. Antítese é o oposto. Verdade e mentira. Dualidades. O ensinamento de Paulo, guarda isso aqui que você vai entender uma coisa do tempo de agora. Hein? Isso que é a cereja do estudo. Então, ele trabalha a antítese, ok? Então, para Paulo, ele tem uma verdade que é absoluta. E a verdade absoluta ele tem uma mentira. Então, na cabeça de Paulo é muito simples você resolver o negócio. Você anda na verdade. Agora, quem trabalha com antítese, ele trabalha tensão. O que é tensão? Que é confronto. Então, ele pega a sua mentira e confronta com a verdade. Tensionou o negócio. Você gosta que alguém vira para você e fala que você está errado? Quem gosta de ouvir que você está errado? Levanta a mão. Ninguém. Você gosta que alguém olha para você e fala assim, cara, você está vivendo uma mentira. Tudo que você está fazendo aí está errado. Você gosta? De quem gosta? Levanta a mão. Ninguém gosta. Mas o ensino de Paulo é isso. Então ele gerou tensão. Quando ele gera tensão, ele gera exclusão. O que é exclusão? Se tem Deus e o diabo, aqueles que são de Deus são de Deus. Aqueles que são do diabo são do diabo. Tensão, então excluiu. Então, no ensino de Paulo não tem muro. Ninguém fica em cima do muro. Porém, na filosofia, o que nós temos é o estudo não por antítese, é por dialética. O que é dialética? A dialética, ela conversa sobre pensamentos diferentes. Ela nunca fecha no certo e errado. Ela surge uma outra ideia daquilo que é discordante. A dialética filosófica é o meio pelo qual quer se extrair uma verdade. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, Deus e o diabo, na dialética, na tensão disso, ele vai criar uma nova ideia, um novo pensamento, vai entrar um terceiro elemento. E essa dialética, quando ela vive na sociedade
que ela é de relativização de todas as coisas. O que significa relativizar as coisas? Que a verdade, ela é um ponto de vista. A relativização não trabalha com questões absolutas. Então, aquilo que eu falo, meu ponto de vista, se a Larissa tem um ponto de vista diferente do meu, ela vai agora me confrontar. Não, mas eu partir deste ponto, aí o outro chega de lá, 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 ou seja, não tem um lugar para a gente se calçar, não tem uma verdade. Tudo agora se relativizou. A dialética moderna atual, ela nem está na dialética dos filósofos, né? De Platão, né? de Apolo não, né? Platão, eu falo os outros, esqueci, Aristóteles, né? Nem está mais naquilo, porque a dialética era o discurso para achar a verdade, que a verdade é uma razão. Então, na cabeça filosófica, a salvação é a revelação da iluminação da verdade. Então, quanto mais eu aproximo da verdade, racional e intelectual, eu sou salvo, porque a matéria do corpo não presta. Então, por isso, na filosofia, é cabível o ser humano esmurrar o corpo, tanto com ascetismo, ele autoflagelamento, ou como com a vida de pecado, um monte de imoralidade. Porque esse corpo não se aproveita. Então, na ideia filosófica, o que você tem? Então, você vai ter um encontro com a verdade que é libertadora. Ponto. Então, quando ele está falando, por exemplo, no meio da Galácia, o que tem no meio da Galácia? Um povo que crê assim. Então, eles aceitaram a Cristo, o que o povo da Galácia está fazendo? Está nas suas promiscuidades. Está com seus meios ascetistas. Eles estão com as velhas práticas, porque eles foram assinados assim, e Paulo está trazendo para ele, porque aquele que é de Cristo, existe uma lei moral de Cristo, ele se aliança com Cristo e vive conformidade com Cristo, discipulado. E eu falei isso já, o cristianismo ele dá um ressignificado para o corpo é glorificado, e o cristianismo fala do pecado contra o corpo. Na filosofia grega não é pecado contra o corpo. Aí você acha que eu estou viajando, agora eu vou te trazer para a realidade. Aí a dialética dos tempos atuais, o que ela faz? Ela tem que ser uma dialética que evita tensão. Como é uma dialética que evita tensão? Ela não pode ser uma dialética excludente. Ela tem que ser uma dialética que aborda o universo de tudo, em cima de ideais que a sociedade criou. O ideal feminista, você não pode ter uma dialética que ofende a ela. Então eu tenho que ter uma dialética, eu tenho que saber falar com as pessoas alguma coisa que não exclui ninguém. Aí você vai olhar para os meios atuais hoje e a gente tem um evangelho. E se a gente não entender que a verdade é Cristo, que é o absoluto, a gente começa a relativizar o cristianismo que a gente vive. E quando eu começo a relativizar o cristianismo que a gente vive, tudo serve. Então, se tudo serve, tudo é correto. Aí a gente vive do negócio tanto faz. A gente está vivendo a comunidade tanto faz. Porque, afinal de contas, cada um tem a sua verdade, defende a sua verdade. E a internet hoje, ela maxibilizou as verdades. Você pode falar de coisas que você não conhece. Você pode pegar o seu celular aqui agora e começar a falar. E dar uma palavra para o Brasil. Eu vou entregar uma palavra para o Brasil. Aí Paulo ele vai falar lá com Timóteo a respeito daqueles que têm aparência e não são. Que têm aparência de piedade, mas não são. Foi daí que veio um denorex, parece, mas não é. Aí Paulo está falando o seguinte, está falando de lobo na pele de cordeiro. Ele está falando dos falsos mestres pervertendo a igreja. O que Paulo está falando assim? Você está ensinando alguma coisa que você não sabe, você não vive. Isso não é uma verdade sua. Porque isso te traz benefício, te traz dinheiro, te traz popularidade. Então você se emprega a falar aquilo. Aí nós escutamos o absurdo seguinte: faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por isso Paulo ele fala assim: sede de mim imitadores, conforme eu sou imitador de Cristo.
E você vê que o Evangelho ele é o oposto àquilo que é a filosofia do tempo. Enquanto a filosofia, né, ela dialoga e você pode fazer com o seu corpo o que você quiser, o Evangelho fala assim, não, você precisa cuidar do seu corpo. Por isso que até glutonaria é pecado. Eu não bebo, mas come igual não sou condenado. Aí você fala assim, o outro lá está no pecado porque bebe e fuma, mas você é um comilão. Está transgredindo o seu corpo igual o bebedor. É tão pecador quanto o seu corpo, que você deveria cuidar dele. Então o Evangelho ele vai ressignificando as coisas. Entendeu? Para dar uma atualizada para você. Por que eu preciso disso tudo? Por que eu preciso entender? Por que Paulo está falando com a comunidade de Gálatas que ele está vivendo? Agora vem cá. Nós hoje somos diferentes da comunidade de Gálatas? A cristandade de hoje é diferente da comunidade de Gálatas? Não. De forma alguma. Aí o que Paulo está falando? Vocês passaram rápido demais para o outro evangelho. Eles começaram na graça, estão terminando a lei. Tudo se tornou relativo. Tudo é mediante sua verdade, aquilo que você acredita. Onde está Cristo nisso? Onde que está Cristo, a nossa verdade? Onde que está Jesus na história? Se nós somos cristãos, nós somos de Cristo. E como que eu dialogo com a sociedade? Uma dialética que ela não pode ser excludente. Aí a gente fica assim, não, eu não posso falar, eu vou ofender. Nossa, você não vai ser bruto. Não seja bruto, não seja delicado com ninguém. Eu sou de uma época que me pregaram para mim Jesus falando que eu ia para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu mandava quem falou isso para mim para o inferno. Vai você para o inferno, capeta. E ficava revoltado, não gostava de crente. Detestava crente, porque o crente só chegava para falar comigo que ia para o inferno, cara. E parecia que ele gostava de falar, você vai para o inferno, dava um sorriso. Aí eu falei assim, não, eu não gosto desse cara não me ama. Então a gente tem que falar a verdade em amor, mas tem que falar a verdade em amor. A verdade é Cristo. A gente precisa confrontar o mundo com a verdade. E confrontar o mundo com a verdade vai gerar tensões. Tensões vão gerar rupturas. Rupturas vão aproximar ou vão distanciar. Mas esse é o Evangelho. É o Evangelho do amor. Então a gente precisa entender e praticar antítese e não dialética. A igreja está muito na dialética, dialogando com a sociedade, e você não pode ser excludente mais. Não pode, você falou alguma coisa, não é assim? Hoje você tem que pensar o que você fala. Estou aqui, estou falando com vocês aqui, mas eu estou na internet. Se eu falo uma coisinha aqui, e de repente alguém das ideologias ouviu algo que não concordou com ela, me processa. Porque eu excluí. Porque eu sou... Aí você sabe, né? As classificações que vêm. Então eu fui rotulado. Entende isso? Esse é o tempo que a gente está vivendo. Só que Paulo também vivia um tempo similar. E ele não furtou de pregar o Evangelho. Amém? Então eu falei com vocês hoje sobre o propósito da lei, a que serviu a lei. E aí na terça-feira que vem nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Nós vamos falar um pouquinho mais de lei, vamos falar um pouquinho mais de graça, vamos falar como era a salvação na lei, né? Como que essas coisas aconteciam debaixo da lei. E como é a salvação nos dias de hoje? Será que tem diferença? Então nós vamos bater papo na terça-feira sobre isso, tá? Amém? Meu tempo já se esgotou. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Está de boa? Tranquilo? Amém. Então vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar? E como eu fiz na terça-feira, eu queria também fazer isso com você nessa noite, né? Eu sempre vou te pedir para fazer algo, e você nunca é obrigado a fazer aquilo que eu estou te pedindo. Mas se você puder fazer, eu acho que vai te esticar. Vai ser benção para você e você vai ser benção para alguém. Se você puder e quiser,
eu vou te convidar para você dar uma saidinha do seu lugar, você procurar uma pessoa. Eu sempre falo assim, procura alguém que você não conheça. Aí você pensa assim, pastor, mas eu não conheço. Eu estou falando com você assim, fica sem vergonha. Esse tipo de sem vergonhice pode. Perca a vergonha para você abençoar alguém. Quando eu estou falando isso, sabe o que eu estou pensando? Você na rua. Você vai lá passear na C&A. Eu sei que você já foi na C&A hoje. Você foi dar uma olhadinha, não comprou nada, mas foi lá. Você viu que lá tem escada rolante, que tem umas roupinhas, você sabe até o preço de umas roupas. Não, é porque uma moça que foi me falou isso hoje. Tive lá, mas tinha uma fila, nem comprei, que tinha uma fila quilômetro para poder pagar. E assim, C&A para mim não é novidade, né? Então, não tem nada de novo para mim a loja da C&A. Mas para algumas pessoas é novidade a C&A, e é legal, vai lá ver a C&A, bacana, uma loja bacana, você vai gostar, né? Aí assim, por que eu falei de C&A, hein? Aí você está lá no meio da C&A, aí de repente, irmão, você virou um crente sem vergonha, você está lá no meio da C&A e Deus fala contigo assim, vai orar para aquele fulano lá, você nunca viu, mas porque você já treinou a sua sem vergonhice, vai ficar sem vergonha lá e vai orar pela pessoa, entendeu? Então estou esticando você para poder ter esse hábito, mas você faz se você puder fazer. Então vamos lá, um minutinho se você quiser, sai do seu lugar, procura alguém agora, bate um papo com alguém, pergunta o nome, seja educado. Se o nome for engraçado, por favor, não ria, né? Então, conversa com a pessoa, como é que você chama, tudo bem? Pergunta para a pessoa se ela tem um motivo pelo qual você pode orar por ela agora. Aí você vai perguntar a ela assim, cara, você precisa que eu ore? Tem alguma coisa específica? Talvez essa pessoa vai falar, vai pedir para você orar por um parente, está com dor, né? Sei lá, ela tem alguns motivos de oração. Na hora que você soube o motivo da oração, ora então pela pessoa, abençoa a pessoa, ora por ela, seja profeta. Se a pessoa estiver com dores agora, então manda a dor embora, desliga a dor do corpo da pessoa, liga a saúde no corpo da pessoa. Se ela tem enfermidade, repreende a enfermidade, né? Ministra agora a saúde, em nome de Jesus. Se ela está falando com você da família dela, né? Então ora pela restauração da familiar. Pai, obrigado. Obrigado por mais um tempo que a gente está junto, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Mas agora, Espírito Santo, nós colocamos diante do Senhor as causas de oração. Nós colocamos as dores, a angústia, as preocupações de cada querido e querida que aqui está compartilhando conosco, Senhor Deus, aquilo que está o coração. A gente sabe que o Senhor é Deus, que pode todas as coisas, o Senhor é Deus do milagre. Por isso nós colocamos agora no Teu altar todas essas causas. E na autoridade, no nome de Jesus, nós desligamos sobre a vida desses queridos irmãos tudo aquilo que é contrário à Tua verdade e o propósito do Teu coração. Nós desligamos as doenças do corpo e nós ligamos a saúde agora em nome de Jesus. Mandamos embora a enfermidade e trazemos a existência de saúde. Aonde havia dor, cesse dor. Na autoridade do nome de Jesus, nós desligamos a confusão da família, a confusão que está colocando familiares contrários, dividindo casa. Nós desligamos esse espírito perturbador e nós ligamos agora o espírito conciliador, o espírito de paz, de concordância, vindo sobre famílias. Pai, nós desligamos também a confusão da mente, que torna a mente difusa, confusa em relação a tomadas de decisões, a futuro. E nós ligamos agora uma mente centrada, concordante, alinhada com a mente do Senhor. Uma visão do Senhor alcance agora essas vidas, Pai. Deus, nós abençoamos os Teus filhos em nome de Jesus. E nós dizemos a eles que sobre vocês estão a mão poderosa do Senhor para os abençoar. A bênção do Senhor é contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso, dá um abraço na pessoa. Viu? Já fez um amigo, olha que legal, né? Já sabe o nome. Se você já ganhou um pouquinho de liberdade, já passa o número do Pix, dá que cola, né? Essa é uma bênção, né?
Troca o Pix, troca o número de Pix, faz só, meu número de Pix é tal. Vamos receber a bênção? Faz assim com a sua mão, vamos receber a bênção. Gente, que Deus abençoe vocês. Lembrando vocês da escola dominical, quero motivar você para poder fazer parte. Vem fazer parte, vem, parece aqui domingo, 9h15, lá no Colégio Marista Terreite. A gente espera vocês lá. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Aproveito para dar um abraço no Nezinho. Nezinho hoje faz 45 anos. Vamos lá dar um abraço nele. Faz um pix para o Nezinho. Se não conseguiu comprar o presente, né? Faz um pix para ele lá. Em nome de Jesus.